Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos. Eu sou contador, como creio que a maioria de vocês. Atuo atualmente na área de treinamento e consultoria na área do SPED e na área tributária como um todo. Nós vamos fazer aqui hoje um bate-papo a respeito de uma mudança que está acontecendo no SPED fiscal, que é o Bloco K. O Bloco K é um pedaço do SPED fiscal. Então, a gente começa falando do projeto SPED como um todo, a maioria de vocês já deve conhecer. O projeto SPED é um projeto feito em conjunto pelo Fisco Federal, Estadual e Municipal, né? Tem como principal objetivo a fiscalização eletrônica. Então, o SPED é uma forma do fisco chegar até as empresas de forma eletrônica. O projeto SPED é composto de vários programas. O que nós vamos falar hoje é o SPED fiscal, mas nós temos SPED contábil, SPED contribuições, temos agora ECF, que antes tinha o nome de Elalur, atualmente está com o nome de ECF, temos nota fiscal eletrônica, conhecimento de transporte eletrônico, vamos ter o ano que vem o E-Social, e todos esses programas estão interligados, conforme os escritórios vão mandando essas obrigações em nome dos seus clientes, conforme as empresas vão enviando, isso tudo vai caindo num computador lá do governo, e o governo vai cruzando todas as informações. Então, cada dado, cada informação que é enviada através do SPED, o governo compara com outras informações de outras obrigações acessórias que nós enviamos. Então, nós podemos dizer que o governo está em contato com a nossa empresa 24 horas. O governo sabe tudo o que acontece na nossa empresa. Só tinha uma coisinha que ele não sabia, não sabe ainda. É o quanto nós gastamos na produção de um determinado produto. O quanto vai de matéria-prima nos produtos que eu fabrico. E é isso que nós vamos enviar através dessa obrigação chamada Bloco K. Com isso, ele fecha um leque onde ele sabe tudo que entra, como é que nós usamos e quando sai, como é que sai, para quem vai. Então, aí ele vai saber tudo mesmo que a gente faz. Essa obrigação chamada Bloco K, né, também conhecida como Livro de Controle da Produção e do Estoque, está dentro da EFD do ICMS e do IPI, né? EFD, Escrituração Fiscal Digital do ICMS e do IPI, que é uma obrigação destinada aos contribuintes de ICMS e de IPI aqui no estado de São Paulo e em todos os outros estados, né? Então, todos os contribuintes de ICMS e IPI, exceto Simples, estão sujeitos ao SPED fiscal, a EFD do ICMS e IPI. Uma parte desses contribuintes estará sujeita ao Bloco K. Então, Bloco K será, por enquanto, obrigatório para indústrias, empresas equiparadas à industrial e atacadistas. Esses serão os obrigados a esta obrigação chamada Bloco K. A maioria de vocês aqui são escritórios de contabilidade? Só para eu ter uma ideia do público, quem é escritório de contabilidade? Levanta a mão, por favor. A maioria. Tá. Este desenho, esta figura que está aí na tela, ela mostra o seguinte. A forma de envio do SPED fiscal hoje para os escritórios de contabilidade segue esse padrão. Existe lá gestão fiscal, é o sistema fiscal que a empresa utiliza, onde ela faz os lançamentos e gera as obrigações fiscais. Então, o escritório recebe as informações do cliente, XML de entrada, XML de saída, mais algumas outras informações, gera a obrigação no sistema fiscal. Valida esse arquivo, envia através da internet para o ambiente SPED, que é o site da Receita Federal. Então, esse é o caminho normal. Nós geramos o SPED no escritório a partir das notas fiscais de entrada e saída. Quando entrar em vigor este Bloco K, nós vamos ter uma mudança nesse formato. Por quê?
Porque nós vamos precisar de um arquivo que deverá vir pronto do nosso cliente para que a gente consiga fazer o SPED e mandar a informação para o governo. Ou seja, o arquivo do bloco K deverá ser gerado no sistema de controle de estoque que estará lá no nosso cliente. Nós vamos receber esse arquivo, que nós chamamos de arquivo TXT, recebemos o arquivo, inserimos lá no nosso sistema de gestão fiscal para enviar para o governo. A principal informação que eu gostaria que vocês guardassem de tudo que nós vamos falar aqui, mas a gente precisa sair daqui com essa certeza, com esse entendimento, de que o tema do cliente. O cliente precisa ter um sistema de controle de estoque, gerar essa informação do bloco K no sistema dele e mandar para o escritório. É um pouco diferente do que acontece hoje na vida real. A gente já tem dentro do SPED o inventário, que é o bloco H. E lá no inventário, aquela informação que está lá no inventário deveria também ser gerada no sistema de controle de estoque do cliente. Ele geraria esse arquivo, mandaria para nós incluiríamos no SPED que nós fazemos lá dentro do escritório. Mas não é isso que acontece, na maioria dos casos. O cliente manda uma relação em Word, um relatório em Excel, um papel escrito. E o que a gente faz no escritório? A gente digita, né? A gente abre ali o nosso sistema de gestão fiscal, vai lá no bloco H e digita o inventário do cliente. E, com isso, atendemos a obrigação de mandar a informação do inventário dentro do SPED. Com o bloco K, dificilmente vocês conseguirão fazer isso. Por quê? Porque a complexidade das informações que compõem o bloco K não vão permitir, na maioria dos casos, que isso seja digitado manualmente. Vamos precisar de um programa. Então, o primeiro passo nosso, e eu já estou vivendo isso há algum tempo, e é uma grande dificuldade, é conscientizar os clientes do papel deles nessa obrigação. Porque, de um modo geral, o que o cliente imagina? O contador resolve. O escritório dá um jeito. Na última hora, ele dá um jeitinho. E a gente sempre fez isso, né? É até um pouco de culpa nossa, né? A gente sempre dá um jeito de acomodar aquilo que o cliente não fez como deveria. Ele não fez como deveria, a gente corre e resolve. Corre e dá um jeito porque a vida precisa acontecer. Se a gente ficar esperando algumas coisas, não vem. E tem que entregar a obrigação. Então, nós sempre tivemos esse papel de resolver os problemas, por bem ou por mal. Bloco K, creio, não será possível. Ou o cliente faz lá no sistema dele, ou a gente vai ter que mandar SPED sem o bloco K, já sabendo que isso vai dar uma multa. Ok? Então, vamos lá. Para fazer bloco K, vários cuidados precisam ser adotados. Primeiro deles, cuidado com o cadastro. É importante que toda empresa tenha no seu cadastro os códigos dos produtos que ela compra, a sua codificação, e dos produtos de saída. Produtos de saída não deve ter muita dificuldade nesse sentido. O grande problema é a entrada. Em muitos casos, o que o pessoal está fazendo para cumprir a obrigação fiscal? Importa o XML de entrada e dá entrada com aquelas informações que estão no XML, ou seja, acaba assumindo o código de produto que vem do fornecedor. Não tem uma codificação interna. E seria necessário que fosse feita uma codificação interna e, na hora da entrada, o sistema estivesse parametrizado para fazer a conversão do código que veio para o código interno da empresa. Aí não teríamos problema de ter 2 fornecedores de um mesmo produto. Se eu tenho meu código interno, eu posso ter 10 fornecedores do mesmo produto. Cada um vai mandar com um código diferente. Mas, quando eu der a entrada, eu vou dar a entrada com o código meu. A gente tem que arrumar o cadastro nesse sentido até o final do ano para conseguir fazer o bloco K, hein, pessoal?
Porque tem muito inventário aí que está com código bagunçado, já foi com código bagunçado. E isso no bloco K vai nos dar muito mais trabalho do que no inventário. No inventário, às vezes, a gente nem percebe que códigos que a gente está mandando lá. E não há nenhuma crítica também do sistema nesse sentido. Então, campo 2, código do item, atenção com o código do item. Organize os códigos internamente. E aí, vocês que são escritórios de contabilidade, precisam pensar no seguinte: o código de cadastro dos produtos que eu tenho dentro do meu sistema interno fiscal, Contimatic, Folhamatic, ProSoft, Grandata, esse sistema fiscal que os escritórios usam. Vocês têm lá os produtos cadastrados e uma codificação. Lá no cliente, ele tem que estar usando a mesma codificação que vocês. Precisa dar um jeito de unificar os cadastros no cliente e no escritório contábil. Porque vai vir do seu cliente um arquivo com um pedaço do SPED, que vai ser o bloco K, que você vai jogar dentro do SPED que você está fazendo no escritório. Outro campo muito importante, campo 6, unidade de medida. Nós cadastramos o produto com a unidade de medida que nós vamos controlar o produto no estoque. E a recomendação é que, quando você for fazer o bloco K, você vai ter que colocar a ficha técnica dos produtos que são fabricados, a estrutura do produto. Que você faça a ficha técnica na mesma unidade de medida que você tem os produtos controlados no estoque. Caso contrário, você terá que criar fatores de conversão de uma unidade para outra. Isso dá muito mais trabalho e muito mais possibilidade de erro. Então, mostre a sua ficha técnica com a mesma unidade de medida que você controla no estoque. E depois nós passamos para o campo 7. Campo 7, destinação, tipo do item. Onde que eu vou utilizar cada um dos produtos que entram e que saem da minha empresa. Ou seja, é a identificação do que eu vou fazer com cada mercadoria que entra na nossa empresa. Então, a gente tem ali mercadoria para revenda, matéria-prima, ativo imobilizado, material de consumo. Nada disso é problema para nós, né? Acho que todo mundo sabe que é matéria-prima, ativo, material de consumo. Mas nós temos lá também, como opção, produto intermediário. Nós temos como opção de cadastro produto acabado. Nós temos como opção de cadastro subproduto. Então, é importante que vocês conheçam esses conceitos de cada um desses itens, né? Principalmente produto em processo, subproduto, produto intermediário, e que vocês passem para os seus clientes os conceitos desses produtos. Afinal, eles também fazem cadastro lá na empresa deles. Porque, senão, tudo aquilo que ninguém tem certeza de onde usa, vai fazer o que ali? 99. Outros. Joga como outros. Não sei o que é. Ou no código 10, né? outros insumos, ou 99. Então, vocês precisam se apropriar destes conceitos e repassar para os seus clientes. Então, uma das tarefas que nós temos, antes de começar a fazer o bloco K, é revisar todo o cadastro, fazer uma revisão no cadastro. E aí, pensando o seguinte: revisão no cadastro que está lá dentro do meu escritório e revisão do cadastro que está lá no cliente. E, sempre que possível, trabalhar com um único cadastro. Vocês, no escritório, e o cliente usar o mesmo cadastro. E isso seria o ideal, embora nem sempre seja possível. Para falar de bloco K, nós temos que lembrar também do inventário. O que é o inventário? Inventário é o estoque do final do mês de dezembro, geralmente. É o estoque na data do balanço. A maioria dos balanços são encerrados em dezembro. Então, inventário é o estoque em 31 de dezembro. Qual a importância do inventário em relação ao bloco K?
é que o inventário ele poderá ser o ponto de partida para as análises que o fisco vai fazer no nosso bloco K. Porque o meu primeiro bloco K eu vou mandar quando? Em janeiro de 2016. Janeiro de 2016. Então, no final de janeiro de 2016, dentro do bloco K, eu vou mostrar o estoque de tudo que ficou no mês de janeiro depois que eu apresentar o meu processo produtivo. E em dezembro de 2015, eu terei mandado o inventário, desta maneira que está ali no nosso quadro. Onde eu tenho os produtos, item a item, então aqui quando eu coloco o código significa que eu estou mandando a informação individualizada, né, porque o inventário ele vai de forma individualizada, então eu coloco o código do produto, a unidade e a quantidade do produto. Quantas unidades de cada produto eu tenho no meu estoque? Aí em janeiro eu faço o bloco K e mostro o meu estoque no final de janeiro. Então o fisco ele vai olhar para o meu bloco H, comparar com as movimentações do bloco K e no final de janeiro ele vai dizer se aquilo está certo ou errado. Quer dizer, se o meu inventário, agora no final do próximo ano, estiver incorreto, pode dar margem para eu ter problema já na saída do bloco K. Ele vai olhar meu bloco K e vai falar, olha, esse estoque que você está mostrando aqui no bloco K não condiz com o estoque que você mandou lá no teu balanço de dezembro. Então, a gente tem que dar um jeito de acertar o inventário daqui para o final do ano. E chegar no final do ano com as quantidades reais. Mostrar no balanço as quantidades reais de mercadoria. Que não acontece na maioria dos casos. A gente nem sabe, né? O cliente passa alguma coisa para nós. Sei lá, né? A gente reza. Manda e reza. Outro ponto importante no inventário, e também será no bloco K, é este campo que identifica onde está o meu estoque. Quando eu estou mostrando meu inventário, eu preciso dizer o seguinte para o governo. O estoque é meu e está comigo, ou o estoque é meu e está em estabelecimento de terceiros, ou o estoque é de terceiros e está na minha empresa. Então, por exemplo, quem faz industrialização em terceiros. Então, quando ele vai fazer estoque, ele tem que dizer, olha, parte da minha matéria-prima está aqui, e tem uma parte da minha matéria-prima que está no industrializador, e aí, nesse campo aqui, código do participante, eu vou identificar o industrializador. Tem empresas que guardam mercadorias em armazém geral. Quando eu vou mostrar o meu inventário, eu preciso dizer, olha, parte da minha mercadoria está no armazém geral tal. Ou está em consignação. Ou está emprestada. Eu tenho que mostrar onde está o meu estoque. Trazendo essa regra, que também estará no bloco K, nós temos que pensar o seguinte, bloco K é mensal. Então, todo mês, ao final de cada mês, eu preciso apontar para o governo onde estão as mercadorias que me pertencem, ou matéria-prima, ou produto em processo, ou produto acabado. Então, há que se ter um controle e uma parceria muito bem estabelecida com o industrializador, para que todo final de mês as duas partes conversem para falarem a mesma língua nos seus respectivos SPEDs. Cada um vai fazer o seu bloco K. O industrializador vai fazer o bloco K dele. E o encomendante vai fazer o seu próprio bloco K. E cada um vai ter que dizer a mesma coisa, né? Então, temos que estar atentos a isso. Bloco H e bloco K, então, estão interligados. A gente não pode descuidar desse assunto. Nós todos estamos, a maioria de nós, né, estamos preocupados com o bloco K, correndo atrás de resolver a questão do bloco K, quando o bloco H a gente não cuidou dele ainda. Quando a gente sabe que aquela informação que está no bloco H não é verdadeira. Aquelas quantidades que estão lá não são reais. Aqueles valores que estão lá no bloco H não são reais.
Então, nós temos que arrumar essa parte da nossa casa, que é o inventário, para depois mostrar a produção para o governo. E aí chegamos nele. Então, tudo isso para a gente se preparar para o bloco K. Para quem quer bloco K, como eu disse agora há pouco, indústrias, empresas equiparadas à indústria e atacadistas. Então, por enquanto, apenas o varejo está fora do bloco K. Só o varejo está fora do bloco K. Coloquei a legislação para a gente ter uma ideia, são várias legislações, mas a gente tem a principal aqui, que é do Estado de São Paulo, a Portaria CAT 147, que estabeleceu que essa obrigação ela será enviada a partir de janeiro de 2016. Era 2015, como aparece aqui, isso foi alterado para 2016. Então, tem muita gente perguntando, será que vai prorrogar? Será que vai prorrogar? Nós já estamos vivendo hoje uma prorrogação, porque a ideia era que ia começar em janeiro de 2015 e prorrogou-se para 2016. Para nós fazermos bloco K, nós vamos precisar preencher uma informação que está no bloco 0. Bloco 0 é o cadastro dos produtos, cadastro dos itens. Lá no registro 0200, nós temos o cadastro dos produtos. Vinculado ao 0200, nós teremos o 0210. Então, para quem está acostumado com a linguagem do SPED, nós dissemos não, né? O guia prático diz, né? O registro 0210 é filho do 0200. Então, para cada produto acabado que está classificado no 0200, eu tenho que montar uma ficha técnica mostrando o 0210. Para cada produto em processo que está cadastrado lá no 0200, eu tenho que montar uma ficha técnica daquele produto. Então, o layout do 0210 é esse aqui, onde eu coloco o código do produto, o código da matéria-prima, vamos dizer assim, a quantidade da matéria-prima e o percentual de perda que eu tenho no meu processo produtivo, a perda normal do meu processo produtivo. E eu vou gerar um registro 0210 para cada matéria-prima que eu utilizo, que forma o meu produto final. Então, eu coloquei um exemplo aqui para vocês terem uma ideia, né? Como é que isso fica no sistema. Então, vejam, isso aqui é um sistema onde eu estou exemplificando um ventilador. Esse ventilador é composto do quê? De motor, de botão, de hélice, de base e de cabo de força. Motor, quantos motores? Um motor. Quantos botões? 4 botões. Quantas hélices? 3 hélices. Quantas bases? Uma base e um cabo de força. Se tivesse percentual de perda, estaria nessa coluna aqui do meu sistema. Para o governo, como é que vai aparecer essa informação? Esse quadro em destaque aqui é o que a gente chama de TXT. É o que vai dentro do SPED. Então, lá no SPED, eu tenho o 0200, que é o ventilador, e os itens que compõem o ventilador logo abaixo. Um 0210 da hélice, 0210 do botão, 0210 do cabo, 0210 da grade, do motor, de tudo. Então, nós vamos pegar o nosso produto final, do nosso cliente, e colocar a receita, tudo que vai. E vamos montar um 0210. Nós, o cliente. Você é escritório ou você é empresário? Tá, então, quando eu digo nós, isso tem que estar dentro do SPED. Acho que você não estava aqui a hora que eu comecei, mas eu mencionei isso, né, que a gente tem que sair daqui com a ideia, com a convicção de que o bloco K tem que ser feito no sistema do cliente. E vem pronto. Então, isso aqui é a ficha técnica. Quem vai montar isso? Então, isso aqui nós estamos olhando para um sistema que está lá na empresa do meu cliente. Aqui um exemplo de um produto com a sua ficha técnica, né? Então, uma empresa que fabrica cortina
cortina rolô, os itens que compõem a cortina, né? Tubo, fita chata, fita dupla, comando, comando oposto, suporte, capa de suporte, corrente, bola. As quantidades que eu gasto de cada uma dessas matérias-primas e o percentual de perda de cada uma das matérias-primas no meu processo produtivo. Então, cada matéria-prima vai gerar um registro 0,210. Então, quando nós mostrarmos a produção mensal, a produção deverá estar baseada nessa ficha técnica. Quando eu disser eu fabriquei tantas cortinas rolô numa determinada ordem de produção, os componentes eu terei que mostrar também. Que componentes? Os componentes condizentes com a fórmula que eu estou colocando lá no bloco 0, lá no 0,210, na ficha técnica. Então, a ficha técnica ela serve de base. Quando eu mostrar a ordem de produção, ela tem que estar seguindo os itens que estão na ficha técnica. Não necessariamente a quantidade exata. Cremos que o governo será tolerante que haja uma variação dessas quantidades. Alguns ramos de atividade eu não consigo fazer exatamente como está na fórmula. Mas, quando eu for apontar a ordem de produção, eu vou mostrar a produção real. Então, vai variar um pouquinho as quantidades, mas os itens têm que ser os que estão na ficha. Então, o que nós lançamos? Quando eu falo nós lançamos, eu estou pensando em quem está fazendo o bloco K, que é lá no cliente, tá? Não nós no escritório. O que é lançado no bloco K? É ordem de produção. Por isso que, no início, eu falei para vocês, não dá para fazer bloco K no escritório contábil. Tudo que a gente pôde de quebrar galho para o cliente, a gente quebrou. Agora não vai dar mais. Por quê? Porque eu tenho que lançar a ordem de produção e tudo que está dentro da ordem de produção. Produto a produto. Item a item. Então, não tem como, inviável, impossível fazer isso no escritório contábil. Então, isso tem que ser alimentado no sistema do cliente. Aqui nós temos o conjunto dos registros do bloco K, onde os principais registros, K200 é o estoque no final do mês. K230 e 235, produção interna. K250 e K255, produção em estabelecimento de terceiros, quando eu mandei industrializar. Estoque do mês, produção dentro da empresa, produção fora da empresa. Como que isso será detalhado? Então, a gente começa no K230 lançando a ordem de produção. Onde eu tenho no primeiro campo, no campo 2, a data do início da ordem de produção, depois a data final da ordem de produção, depois o número da ordem de produção, campo 4 é o número da ordem de produção, no campo 5, o código do produto que foi fabricado e, no campo 6, a quantidade de produto que foi fabricada. Então, aqui eu mostro, por ordem de produção, o total de itens fabricados. No K235, eu vou mostrar os componentes que foram gastos naquela quantidade de produtos que eu mencionei no K230. Então, se eu disser lá no K230, eu fiz 100 ventiladores numa determinada ordem de produção, no K235 eu vou dizer, vou fazer um K235 dizendo eu gastei 100 botões, vou fazer um K235 100 grades, 1.500 hélices, 100 tomadas, 100 fio, 100 metros de fio. Aí eu vou detalhando os componentes da fórmula, que está lá no bloco 0, no 0,210. E aí eu vou fazendo isso para cada ordem de produção, ordem por ordem. Um exemplo aqui de como é que fica esse lançamento para o fisco. Então, eu tenho no sistema que está lá na empresa a primeira ordem de produção e a segunda ordem de produção. Uma ordem de produção começou no dia 11, terminou no dia 15, foram fabricados 500 ventiladores. Olha como aparece para o governo. K230, data inicial da ordem, data final da ordem, o número da ordem, o produto e a quantidade, 500. Para fazer esses 500 ventiladores, o que eu gastei?
500 motores, 550 bases, 510 cabos de força, 2.000 botões e 1.500 hélices. É isso que nós vamos mostrar. Aí temos K250. K250, eu vou dizer o que foi feito no industrializador. Mandei para industrializar fora e ele fabricou tantas peças para mim, tantos ventiladores. Vou dizer, olha, então, na data tal, foi fabricado o produto tal, em tal quantidade. Então, K250, eu digo quantas peças foram feitas no industrializador. E no K255, eu vou apontar os componentes que o industrializador utilizou para fabricar aquela quantidade de produtos, componentes que eu tenha mandado para ele. Então, eu vou dizer, olha, eu mandei os componentes do meu ventilador, então, para fazer aquele tanto de ventilador, ele gastou tantas hélices, tantos motores, tantas bases, tantos cabos de força. A mesma coisa que eu fiz no K230 e 35, eu faço no K250 e 55. Vou mostrar o que o industrializador utilizou apenas dos itens que eu mandei para ele. Se o meu industrializador, no trabalho que ele faz para mim, ele também agrega outros itens, outras peças, outros produtos, eu não vou mencionar no meu bloco K. Ele vai colocar no bloco K dele. Eu só preciso dar conta daquilo que eu mandei, dizer como é que ele usou, quanto ele usou. Então, do que eu mandei para ele e do que ele retornou para mim, a diferença tem que aparecer lá no K200 como estoque em poder de terceiros. É isso que o governo vai verificar. Ele vai ver que tem remessa e que tem retorno. Aquilo que não tiver retorno tem que aparecer como estoque em poder de terceiros. Uma observação. Aqui no K235, nós dizemos os produtos que foram utilizados. Então, aqui eu tenho o código do item e a quantidade. Mas pode acontecer que, numa determinada situação, eu precise fabricar um produto e não tem uma das matérias-primas. Acabou o cabo de força. Não tem o cabo de força que está lá na minha ficha técnica. O que o bloco K me permite? Eu posso usar um outro cabo de força que não faz parte da ficha técnica, e colocar nessa ordem de produção, informando que ele está substituindo aquele cabo de força original. Então, o que eu coloco aqui? O código do item que foi usado. Eu coloco o código daquele outro cabo, que não é da fórmula. A quantidade desse outro cabo que eu utilizei. E o código do insumo que foi substituído. Aí é o código daquele cabo de força que está na minha fórmula. Então, toda vez que no meu processo produtivo eu usar uma mercadoria, uma matéria-prima no lugar de outra matéria-prima, eu preciso mostrar isso no bloco K. Vocês vejam que esse é um tipo de informação que vocês no escritório nunca vão saber, né? Se aconteceu ou não, vocês não vão saber. Isso é coisa do dia a dia lá. Os funcionários do cliente é que têm que estar preparados para fazer esses apontamentos. Então, isso tem no K235 e tem no K255 também. O meu industrializador está fazendo um produto para mim. Esse produto que ele está fazendo para mim tem uma ficha técnica. Eu estou mandando matéria-prima para ele. De repente, ele precisou usar uma outra coisa lá que não estava prevista. Então, ele só pode usar essa outra coisa que seja em substituição a algum item da fórmula. Ah, mas agora eu resolvi fazer um produto novo, quero acrescentar um item novo aqui no mês. Não dá. Você vai ter que criar um outro item, vai ser um outro produto. Tá? Então, eu só posso substituir algo dentro da minha fórmula. Não posso entrar com nada novo que não seja em substituição a alguma coisa que já esteja na minha fórmula. Mostrei a minha produção dentro da empresa, K230, K235. Mostrei a minha produção em terceiros, K250, K255. E agora eu vou mostrar o estoque.
O K200 é o estoque de tudo que sobrou ao final do mês. Estoque de matéria-prima, estoque de produto acabado, estoque de produto para revenda, aí é o meu estoque todo que vai no K200, todo mês, mensalmente. Então, vamos voltar agora lá no início. Eu disse que bloco K é para quem? Indústrias, equiparados à indústria e atacadistas. Equiparados à indústria, nós vamos ter como principal elemento aí nesta classificação os importadores. E atacadistas, em geral, não modificam mercadoria, não fazem modificação da mercadoria, não tem processo produtivo. Então, nós falamos de ficha técnica. Quem é que vai ter que apresentar a ficha técnica? É só aquele que produz. Atacadista não vai ter ficha técnica. Importador não terá ficha técnica. Então, o que eles vão fazer dentro do bloco K, se não tem produção para mostrar? Vão fazer isso aí, o K200. Ou seja, eles passam a ter que mandar o estoque mensalmente. Então, o que muda? Que todas as empresas deverão controlar o estoque. Isso parece uma coisa muito óbvia para alguns, mas para quem é escritório contábil sabe que isso aqui não é óbvio. Né? Saber que toda empresa tem que controlar estoque não é uma coisa que ainda aconteça. Isso faz parte dos nossos sonhos. Todos os produtos, quem fabrica, né, os produtos, precisam ter ficha técnica. E a contabilidade não conseguirá gerar o SPED sem as informações que venham do sistema interno da empresa, ou seja, do cliente. Contabilidade não vai gerar bloco K, creio eu. Então, aqui falando para os empresários, né, para os clientes, conversar com o contador, conversar com o desenvolvedor do sistema. Tem cliente que não tem sistema nenhum. Tem cliente que tem sistema, então o cliente precisa consultar o fornecedor do sistema se o sistema estará apto a gerar as informações do bloco K. Cadastrar produtos e fichas técnicas no sistema, né? E controlar o estoque, fazer controle do estoque. Então, em termos de conteúdo, era essa a ideia que eu gostaria de passar para vocês em relação ao bloco K, né, tem uma série de detalhes, mas aqui a ideia era que a gente passasse pelo menos uma informação principal do que é esse assunto bloco K.